Pai seja convosco. Meu nome é Leonardo Novaes, eu sou um dos professores de Escola Bíblica Dominical do Templo Central da Igreja Assembleia de Deus Missão aos Povos, em Uberlândia, Minas Gerais. E este é o programa Escola Bíblica Dominical. Sejam bem-vindos, ajude-nos a compartilhar este canal ADMP TV, e neste canal você sempre terá aulas de Escola Bíblica Dominical, fornecendo subsídios e estudos apropriados para que você alcance de uma forma especial todos os seus alunos e alunas. Sejam bem-vindos ao programa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos na lição de número 6, que tem como título Sinceridade e Arrependimento diante de Deus. Essa revista é uma revista maravilhosa que fala sobre as parábolas de Jesus. Parábolas, como nós já aprendemos de uma forma muito marcante, muito importante, são histórias que podem ser real ou fictícias, que tem como objetivo principal ilustrar, retratar, ensinar uma verdade espiritual. E nós leremos o texto áureo dessa lição, que se encontra no Evangelho segundo Mateus, escrito por Mateus, capítulo 23 e versículo 12, que nos diz: "E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado." E essa lição, ela fala sobre a parábola do fariseu e do publicano, que eram duas pessoas na história, na parábola, que tinham comportamentos completamente diferentes ou antagônicos, diversos um do outro. E para que nós entendamos a lição de uma forma apropriada, nós vamos compreender o que significa sinceridade e também o que significa arrependimento. Existe uma história muito marcante no tocante à palavra sinceridade. Acredite-se que nos tempos antigos, principalmente no comércio da China, em que os chineses fabricavam os famosos vasos de porcelana, durante a caminhada deles de um lugar para o outro, alguns dos vasos caíam e se quebravam. E como não tinha como refazê-los, ou seja, colocá-los novamente no aparelho específico para moldar o barro, a porcelana e todos os produtos que faziam parte da composição do vaso, eles colocavam um tipo de cera, eles colavam o vaso, e para que as pessoas, na hora de comprar, não percebessem que o vaso estava quebrado, eles passavam um tipo de cera e poliam aquele vaso, de tal forma que as pessoas olhavam e somente os mais entendidos, somente aqueles mais apercebidos conseguiam ver que existiam emendas nos vasos. Daí vem a palavra sinceridade, que quer dizer sem cera, ou seja, sem enganação, sem cobertura, mostrando aquilo que realmente é. E o grego, ele é muito detalhista para falar sobre sinceridade. Existem várias palavras no grego para traduzir sinceridade. Nós vamos aprender hoje 3 palavras que o grego usa para falar sobre sinceridade. A primeira é adolos, que significa sincero no sentido de pureza, ou seja, não falsificado. E para isso, nós vamos ler um texto que se encontra na primeira carta de Pedro, no capítulo 2 e versículo 1, na tradução da Bíblia Viva, que nos diz: "Portanto, libertem-se dos seus sentimentos de ódio, não se finjam de bons, acabem com a falta de sinceridade e o ciúme, e parem de falar dos outros por trás."
Vejam que coisa interessante. A palavra usada por Pedro é adolos, que significa sincero, no sentido de pureza. Outra palavra que o grego usa para traduzir sinceridade é a palavra gnésios. Gnésios é traduzido como sincero no sentido de verdadeiro e genuíno. Vamos ler um texto na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo de número 8, na tradução nova, tradução na linguagem de hoje, que nos diz: não estou querendo mandar em vocês. O que eu estou querendo é que conheçam o entusiasmo com que as igrejas da Macedônia deram ofertas, para que assim vocês vejam se o amor de vocês é verdadeiro ou não. Sinceridade, usando a palavra gnésios no sentido de genuinidade. Outra palavra que o grego usa para traduzir sinceridade é agnos. Agnos é sinceridade no sentido de motivação pura. Eu tenho motivos puros, então eu sou sincero. Essa palavra agnos no grego. E para nós entendermos, nós vamos ler a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 1 e versículo 17, na nova tradução, na linguagem de hoje, que nos diz: os outros não anunciam Cristo com sinceridade, mas por interesse pessoal. Eles pensam que assim aumentarão os meus sofrimentos enquanto estou na cadeia. Então veja que coisa interessante. O tema da lição é sinceridade e arrependimento. Então nós já aprendemos que sinceridade é ausência de maldade, não falsificado, genuíno e aquele que tem motivações puras. O outro conceito importante, que se encontra no título da lição, é a palavra arrependimento. A palavra arrependimento no hebraico é nahan, que significa mudança de ideia, mudança de propósito. E também, no grego, essa palavra é metanoia, que significa mudança de atitude. Então, quando uma pessoa se arrepende de algo, ela está mudando a forma de pensar e de agir. Arrependimento é mudar de sentido, de propósito, de proposta e agir de uma nova forma. Vamos ler um texto que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, versículos 9 e 10, na tradução Almeida, Revista e Atualizada, que nos diz: agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que, de nossa parte, nenhum dano sofresseis, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Quando João Batista estava pregando às margens do Rio Jordão, e ele convidava as pessoas para se arrepender, ele estava convidando as pessoas para mudar de atitude, deixar as coisas que estavam fazendo, que não agradavam a Deus, e mudar de caminho. Mudar de caminho é mudança de atitude. Então, desta forma, nós entraremos no tópico 1 desta lição, que tem como título Interpretação da parábola do fariseu e do publicano. Vocês se lembram que na aula de número 4 desta revista, nós estudamos sobre a importância da oração, trazendo à memória a parábola do juiz iníquo, onde a mulher insistiu, pedindo,
clamando até que fosse atendida? Lá nós aprendemos sobre a importância. Nesta parábola de hoje, a parábola do fariseu e do publicano, nós aprenderemos sobre qual deve ser a nossa atitude na hora, no momento da oração. Oração, conversa com Deus, conversa do filho com o pai. Então, os fariseus, eles eram um grupo religioso extremamente dominante na época de Jesus. Existiam vários grupos religiosos, mas os principais eram os fariseus e os saduceus. E a Bíblia deixa isso muito claro. Os fariseus, eles prevaleciam, eles tinham um número maior, eles tinham cargos mais importantes. E a palavra fariseu tem um sentido de separação. E eles viviam uma vida literalmente separados de tudo aquilo que eles achavam, que eles entendiam que era errado. E os fariseus, eles são provenientes de um grupo bem antigo, bem antes de Jesus, que começou no período da Grécia, quando os gregos dominavam o mundo, e eles eram conhecidos como racideus. Então, os racideus tomaram a decisão de separar-se da cultura, conhecida como cultura helenística, cultura grega, para viver de acordo com o que os ensinos da lei e dos profetas diziam. Então, dos racideus vieram os fariseus, que eram o grupo mais rígido na época de Jesus. O modo de vida deles era contrário aos ensinamentos de Jesus. Por quê? Eles não eram um grupo religioso, eles não eram um grupo detentor da lei, eles não ensinavam nas sinagogas a respeito da lei? Sim, mas aí que está a diferença entre aquele que só aparenta daquele que realmente é. E Jesus tratou os fariseus de uma forma muito ferrenha, de uma forma muito forte. Jesus chamou os fariseus de hipócritas, de raça de víboras e de mentirosos. Vamos ler um texto que nos fala exatamente a respeito disso? Em Mateus, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 5. E nós leremos na tradução King James atualizada, que nos diz: guardai-vos de fazer a vossa caridade e obras de justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. Caso contrário, não tereis qualquer recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por essa razão, quando deres um donativo ou uma esmola, em outras traduções, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, que eram os fariseus, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Com toda certeza, eu vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando deres uma esmola ou ajuda, não deixes tua mão esquerda saber o que faz a direita, para que a tua obra de caridade fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e não nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Os fariseus, eles se preocupavam com os mínimos detalhes da tradição oral. O que era a tradição oral? Era a lei falada e não a lei escrita. Desde Moisés, quando tudo aquilo que Deus ensinava para eles era escrito, era guardado, e depois isso veio a fazer parte do que nós conhecemos como Torá, a lei, os livros da lei, ou seja,
a palavra de Deus para os judeus, e os fariseus, eles, a respeito das coisas de Deus, eles respeitavam mais as tradições do que a própria palavra de Deus. Eles eram conhecidos como os famosos religiosos. Eles eram conhecidos como aquele que lavavam as mãos antes de comer, eram conhecidos por não usar determinados tipos de roupas, eles eram conhecidos por aparentar muita coisa, mas, na verdade, Jesus os chama de sepulcros caiados. Vamos ler um texto no Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, dos versículos 1 a 9, na tradução King James atualizada. Vejamos. Então alguns fariseus e escribas, vindos de Jerusalém, foram até Jesus e questionaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, visto que eles não lavam as mãos antes de comer? Ponderou-lhes Jesus: e por que transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe, e ainda, quem amaldiçoar seu pai e a sua mãe, seja punido com a morte. Contudo, vós dizeis que se alguém disser a seu pai e a sua mãe: oferta é ao Senhor, a ajuda que de mim devias receber, esse jamais estará obrigado a honrar seu pai ou a sua mãe com os seus bens, e assim invalidastes a palavra de Deus, por causa da vossa tradição. E aí Jesus continua dizendo: hipócritas, bem profetizou Isaías sobre vós, denunciando: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homem. Olha que coisa interessante. Os fariseus foram chamados por Jesus de hipócritas. A palavra hipócrita vem do grego upócrites, que significa fingir, simular, representar, e faz alusão aos atores do teatro grego, que colocavam máscaras para representar aquilo que eles não eram. E quando nós observamos as novelas, o cinema, os filmes, o que os atores fazem? Entre aspas, encarnam um personagem e vive literalmente o personagem para fazer a peça, o filme, a novela, o teatro. Jesus os chamou de fingidos. Jesus os chamou de hipócritas, pois representavam algo que eles não eram. Agora vamos abrir um parênteses. Os fariseus eram os religiosos da época. Os fariseus eram os detentores da palavra. E Jesus, quando veio justamente para os judeus, colocou-os na parede e disse: vocês falam, mas não fazem. Vocês ensinam, mas não cumprem. Vocês mostram o que é necessário, mas praticam errado. Então vocês são hipócritas. Vocês agem sem sinceridade. O rosto de vocês está cheio de cera. Vocês tentam mostrar alguma coisa, mas vocês não são. Nós estamos vivendo uma época prevista por Paulo, aproximadamente 1900 anos atrás, onde as pessoas seriam amantes de si mesmo, não seriam suscetíveis ou não seriam abertos às exortações da palavra de Deus, seriam amantes de si mesmo, seriam hipócritas. Jesus foi muito duro com os fariseus. Vamos ler o outro texto? Em Mateus capítulo 23, dos versículos 25 a 28, na tradução NVI, Nova Versão Internacional. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego!
limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados. Veja a expressão que Jesus usou, sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Jesus chamou os fariseus de hipócritas. Nós precisamos entender que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, conhece a essência do nosso ser. Quando o salmista escreve o Salmo 139 e diz: o Senhor entretecestes, melhor dizendo. Era como se Deus tivesse criado o ser humano pedacinho por pedacinho. Deus conhecia a essência do que ele era formado. Então não adianta nós mostrarmos algo que não está na nossa essência. E infelizmente nós estamos vivendo esse tempo no mundo, esse tempo na igreja, esse tempo perverso, onde homens que deveriam ser homens de Deus são mentirosos, gananciosos, não têm sinceridade, são mentirosos, e nós precisamos alertar os nossos alunos, alertar o povo para que nós não sejamos colocados à parte naquele dia. De um lado os bodes e de outro as ovelhas. Bode não é símbolo de seguidor de Cristo, ovelha, sim. Característica marcante nos fariseus: hipocrisia. A revista fala também de um outro grupo que eram os publicanos. Quem eram os publicanos? Eram aqueles que cobravam impostos do povo judeu. Na maioria das vezes eles eram judeus. Por isso, os judeus não gostavam, reprovavam, discriminavam e maldiziam os publicanos e cobradores de impostos, porque eles eram desonestos e ladrões. Os impostos eram cobrados por Roma. Quando Roma dominou o mundo inteiro conhecido, o Israel, terra do povo de Deus, era vassalo de Roma. Então, Israel, assim como o mundo inteiro, tinha que pagar impostos. E o que romanos faziam? Separavam alguém do povo para cobrar os impostos e repassar a Roma. Mas o que acontecia? Esses publicanos e cobradores de impostos, em grande parte das vezes, aumentavam as taxas, cobravam mais caro, e o que ele não deveria pagar para Roma ficava para ele. Então Jesus foi muito duro com ele. Vamos ler um texto em Lucas, capítulo 3, versículos 12 e 13, na tradução da Bíblia Viva, que nos diz: até os cobradores de impostos, famosos pela sua desonestidade, vieram para ser batizados e perguntaram: como provaremos a você que já abandonamos os nossos pecados? Pela sua honestidade, respondeu ele. Vejam que não cobrem mais impostos do que o governo romano exige de vocês. Então, a parábola do fariseu e do publicano tem dois grupos. O primeiro, o fariseu, representando os religiosos, e o segundo, os publicanos, representando os pecadores. E eu quero abrir um parênteses nessa lição para trazer à memória de vocês o significado da palavra religião. Religião vem do latim religare, que tem como sentido ligar o homem novamente a Deus. Quem faz isso é Jesus. Somente ele pode ligar o homem até Deus. A religião, ao longo dos anos, perdeu o sentido, perdeu o significado, porque ao invés de levar os homens até Deus, ela desvirtua o homem. Por exemplo, quando nós nos lembramos da Reforma Protestante, o que aconteceu? Martinho Lutero, um sacerdote da Igreja Romana, começou a observar que eles eram exatamente como os fariseus. Eles
tinham a palavra, eles detinham conhecimento a respeito de Deus, porém, eles viviam de acordo com aquilo que eles achavam certo. Eles deturparam a palavra, vendiam pedaços do céu, vendiam pedaços da cruz, ossos dos apóstolos, eram abominações perante Deus. Então Martinho Lutero é levantado por Deus para dar um basta naquilo, para fazer a reforma protestante. E ele ensina, tirando da palavra, diz que, olha, o justo viverá pela fé. Agora, só para terminar esse tópico, nós precisamos nos lembrar que a verdadeira religião, Tiago fala sobre isso no capítulo 1, versículo 27, e nós vamos ler na tradução o livro, ele fala o seguinte: mas a verdadeira religião, aos olhos de Deus, pura e sem falhas, consiste em amparar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Consiste também em não se deixar influenciar pela corrupção do mundo. Então, religião perdeu o seu sentido original. Agora, para nós terminarmos esse tópico, vale lembrar que Jesus escolheu Mateus para ser um de seus 12 discípulos ou apóstolos, e Mateus era um publicano cobrador de impostos. Nos dias atuais, nós temos muitas pessoas que se preocupam com vestimentas, com o que comer, com o que beber, com o que falar, mas o interior não está purificado pela palavra de Deus. João 15,3 fala: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Quer ter mudança de vida? Bíblia, através da unção e da ação do Espírito Santo de Deus, esta palavra muda e tem mudado a minha e a sua vida. Por isso, nós somos professores de Bíblia. Nós não podemos confundir Bíblia com histórias da carochinha. Desta forma, nós vamos entrar no tópico 2, que fala sobre a hipocrisia do fariseu. A parábola nos mostra que o fariseu, ele se achava muito importante. Então, quando ele ia se apresentar a Deus em oração, ele levantava as mãos para que todo mundo visse que ele era um homem de Deus. Quando ele estava de jejum, ele se mostrava contristado, fraco, frágil, para mostrar para as pessoas que ele era um homem espiritual, pois ele estava jejuando. Quando ele estava diante de Deus, ele gritava: "Oh, eu não sou um pecador, eu não sou um homem impuro, eu não sou um homem como estes por aí, pecadores." Só que Jesus conhecia o coração deles. Sepulcro caiado. Sepulcro caiado nada mais é do que você entrar dentro de um cemitério e ver toda aquela lápide de mármore, mármore travertino, mármore inglês, aquela coisa mais linda, mas o que tem lá dentro? Ossos podres. Então, o tópico 2 fala sobre a hipocrisia dos fariseus. E Deus conhece o nosso coração. Por isso, Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6, na Bíblia Viva: "E agora, a respeito da oração, quando orarem, não seja como os fingidos," ou seja, como os fariseus, "que oram publicamente nas esquinas das ruas e das sinagogas, para todo mundo ver. Verdadeiramente, essa é toda a recompensa que eles poderão ter." As outras pessoas os vendo. Eles estão aparecendo para as outras pessoas. "Mas vocês, quando orarem, retirem-se completamente a sós, fechem a porta atrás de vocês e orem ao seu Pai secretamente. E o seu Pai, que conhece os seus segredos, recompensará vocês." Vamos abrir um outro parêntese. Nós adoramos a Deus em uma igreja pentecostal. E nós, de vez em quando, ouvimos as pessoas orarem e alguns deles gritam como se Deus fosse surdo. Gritam e começam a oração: "Ó poderoso, potentíssimo, sublime Deus." Eu não posso dizer que essa pessoa está certa ou errada, só Deus sabe. Mas a Bíblia nos ensina que quando nós estivermos na presença de Deus, é Ele que deve nos ouvir e não as pessoas do lado. Então pense nisso. Pense e reflita. Quem precisa ouvir a sua oração? Deus ou as pessoas que estão ao seu lado?
Nós estamos vivendo uma época em que o aprendizado está chegando ao povo e eu louvo a Deus por isso. Vamos ler um outro texto para nós terminarmos esse tópico, que se encontra em Provérbios, capítulo 16, versículo 18, na King James atualizada, que nos diz: a soberba precede a ruína, o espírito arrogante vem antes da queda. Ao contrário dos fariseus, nós devemos nos achegar a Deus sem interesses escusos, sem justificação própria, porque a Bíblia diz em Romanos que a justificação vem pela fé e não pelas obras. Então não é o que nós somos, temos, fazemos, e sim a nossa atitude diante de Deus. Eu não sou nada, nós não somos nada. Existem pessoas tão arrogantes que eles chegam ao cúmulo de dizer: eu sou desta forma, eu tenho isso e por isso eu sou valorizado, eu devo ser valorizado. Mas não é isso que Jesus explica. Nós precisamos compreender sinceridade, hipocrisia e arrependimento. Para falar sobre arrependimento, nós vamos entrar no tópico 3, que fala sobre a sinceridade do publicano. O publicano era tido como um pecador. Os judeus não gostavam de estar na presença deles porque eles eram pecadores, ladrões, desonestos, roubadores. Só que, diferentemente do fariseu, que era religioso, quando o publicano se apresentou a Deus, e o comentarista, pastor Wagner Gabi, ele ensina isso, parece que ele estava incomodado de estar na presença de Deus. Incomodado no sentido de que: Deus, eu não sou digno de estar na tua presença, eu não sou justo o suficiente para estar aqui, mas me perdoa, ouça a minha oração. E a Bíblia, em algumas traduções, mostra que o publicano batia no peito, não no sentido de mostrar para as pessoas, mas no sentido de desespero por estar na presença de Deus. E quando eu leio essa história, essa parábola, eu me lembro do Salmo 51, escrito por Davi, logo após pecar contra Deus, traindo Urias, que era esposo de Batseba, traindo Deus e traindo Urias. Vamos ler o Salmo de número 51, na tradução da Bíblia Viva. Nós vamos ler alguns versos. Verso 1 a seguir, que nos diz: Salmo de Davi para ser cantado pelo cantor principal do templo. Este salmo foi escrito quando o profeta Natã acusou Davi de ter cometido o adultério com Batseba. Ó Deus, dá-me o perdão por causa do teu grande e fiel amor. Apaga a terrível mancha dos meus pecados pela tua misericórdia. Limpa-me completamente da minha culpa, deixa-me limpo de pecados. Reconheço que pequei vergonhosamente. O meu pecado me persegue dia e noite. Pequei contra ti, somente contra ti. Eu sei que condenas o mal que cometi. Tu tens toda a razão em me castigar. O teu julgamento é perfeitamente justo. A lição de hoje fala sobre sinceridade e arrependimento. Nós aprendemos que existiam dois personagens, um hipócrita mentiroso com máscara e outro arrependido, contritado, desejoso de receber de Deus aquilo que Deus traz: paz, alegria, santidade, liberdade. Que nós, eu e você, sejamos como publicano, interessados em nos quebrantar na presença de Deus. Ensinemos os nossos alunos, na escola bíblica dominical, a forma correta de nos achegar a Deus em oração. Que Deus ricamente, em Cristo Jesus, abençoe cada um de vocês. E mais uma vez eu peço, ajude-nos a compartilhar este canal ADMP TV. E este é o programa Escola Bíblica Dominical.